Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 6 de junho. O Ibovespa apresentou aqui uma leve baixa de 0,37%, um candle de indefinição, trazendo a chance de ter aqui uma movimentação para baixo no gráfico diário. O primeiro sinal para isso seria a perda da mínima do pregão de hoje, 50.097 pontos, só que já vai ficar em cima de alguns suportes razoavelmente relevantes para o índice aqui numa movimentação para baixo, primeiramente 50 mil pontos e que eu vejo mais importante na faixa dos 49.500 a 49.350, olhando principalmente mais para o gráfico ali intraday. Então seria uma região um pouco mais relevante para um movimento para baixo do Ibov. Inclusive se no intraday a gente pode observar até no gráfico de menor periodicidade ainda do que G60 a formação de um ombro cabeça a ombro, que pode acontecer aqui a confirmação através da perda da linha de pescoço dessa formação e trazendo a chance de ter um movimento para baixo no G60. No mini índice tivemos algumas recomendações no pregão de hoje, foram 5 no total, sendo 4 delas executadas e uma foi cancelada. Olhando aqui para o gráfico do dia, começou aqui nesse ponto, depois de um gap de alta, possibilidade de buscar compra aqui ainda, não gerou entrada, foi lá embaixo, já trouxe a formação de um início de um topo, só que aí ganhou bastante força para cima, fiquei olhando mais para a ponta vendedora, terminou não acontecendo. Depois disso, ainda fiquei monitorando mais venda a partir principalmente desse candle, só que o mercado resolveu gerar um movimento direto para baixo, perdendo sempre a máxima e a mínima do candle anterior, então, ou seja, candles descendentes no gráfico de 10 minutos, e eu terminei não pegando esse movimento. Depois disso, eu recomendei compra aqui, se superasse a máxima desse candle, era uma compra contra a tendência do dia. Mas minha expectativa é que essa região de fundo anterior viesse a ser testada, e observe que ela terminou vindo a ser testada. Mas eu terminei encerrando essa operação um pouco antes, porque a forma como aconteceu, o tempo que eu gostaria de pegar, eu iria sair na formação deste candle até o final deste candle, mas o ideal é que ele tivesse ido aqui para cima, era essa a minha expectativa. Quando ele fecha aqui para baixo, basicamente no nosso preço de entrada, eu optei por sair basicamente no 0 a 0, mas eu lanço como perda a operação, aqui na planilha do nosso controle. Depois disso, naquela região que foi lá buscar, o patamar que eu gostaria de ter visto vindo aqui para cima no primeiro movimento, terminou gerando aí 12 movimentos para chegar lá nesse nível. Eu recomendei venda aqui nesse ponto, perda da mínima desse candle. Essa venda foi executada, depois disso ficou aqui travado no primeiro candle. O próximo candle, quando fecha aqui travado, já descaracterizou o que eu gostaria de ver no gráfico. Eu optei por encerrar essa posição com uma perda de 0,12% e no capital total isso representou uma perda de menos 0,1%. Depois disso, veio até um pouco para baixo para o nosso preço de entrada, mas houve um candle aqui de recuperação e eu recomendei compra aqui basicamente nesse patamar. E essa operação foi devidamente executada, já gerou num segundo candle da operação, terceiro candle do movimento, uma movimentação negativa, só que ganhou força lá para cima, fechou assim aqui nesse nível. E nessa região aqui eu já passei a olhar de novo para ponta vendedora, região de dois fundos ali anteriores. Então quando estava na formação desse candle aqui, para fechar esse candle eu encerrei a posição, já de olho numa venda na perda dessa mínima. Então essa operação trouxe um ganho de 0,18% na operação e no capital total mais 0,16%. Recomendei a venda aqui, ela não foi executada, foi um pouco mais para cima e depois recomendei venda quando estava fechando esse candle. Esse candle estava fechando, era para uma venda em 605, terminou que a mínima dele já perdeu até a mínima do candle anterior, que era 600. Executei essa entrada em 625, logo num recuo aqui quando abriu esse próximo candle. Executei essa entrada, depois da chegada aqui neste candle, em cima de um patamar de antigo topo que foi basicamente respeitado com essas mínimas aqui, fechamento anterior, eu optei por encerrar essa posição com um ganho de 0,33% na operação, capital total mais 0,32%. Enfim, a tarde foi um pouco mais intensa, pena que as movimentações não foram tão grandes em termos de pontuação, mas trouxe um resultado aí positivo para o dia em cima do mini índice. Olhando agora para a PETR4, lembrando, se você ainda não está participando do canal DV Invest Pro, você pode participar gratuitamente, se ainda não participou, basta acessar aqui esse card que está aparecendo para você e poder receber essas recomendações aí no seu celular ou mesmo desktop. PETR4, a Petro terminou o dia apresentando queda de 1,28%, gerando um candle de reversão chamado de engolfo de baixa. A perda da mínima do pregão de hoje confirma essa formação de engolfo e traz a chance de ter um novo movimento para baixo aqui na Petro, ainda numa formação de topo descendente em cima da PETR4 a favor da tendência de baixa.
aí trazendo a possibilidade de arriscar alguma operação na ponta vendedora em cima de PETR4. O stop ficaria para cima da máxima do pregão de hoje, 8,78, ou mesmo acima dos 8,67, ou seja, não deveria mais, depois de te acionar aqui, voltar para cima desses dois topos aqui do G60, não seria mais interessante para uma posição de venda. Na Vale 5, o dia foi de estabilidade de alta de 3,09%, um doji lá em cima. Já houve a mudança de tendência, trazendo a expectativa de buscar a operação na ponta compradora após a formação de um fundo ascendente aqui no gráfico diário. Mas por enquanto o ativo está lá em cima, não há muito o que fazer no sentido de operação na ponta compradora no meu modo de ver. Para quem está comprado, traz essa chance de botar o lucro no bolso na formação de topo descendente aqui no G60, ou seja, voltando aí para baixo dos 12,90, ou mesmo um stop aqui em R$ 12,59, um stop de proteção para quem chegou a executar alguma compra nesse movimento de subida em cima da Vale. Depois disso a gente tem para falar aqui da JBSS3, encerra a posição da JBSS3 no pregão de hoje, depois que no G60 esse ativo vai lá no início do pregão e perde a mínima deste candle, depois tenta subir novamente e gera uma sinalização de baixa logo na sequência. Eu optei por encerrar essa posição comprada em cima da JBSS3 com um ganho na operação de 4,12%, capital total cresceu 0,42% com essa operação. A Cosan, eu também encerrei a posição da Cosan. Essa operação foi encerrada também depois que o ativo no gráfico de 60 minutos ele supera a máxima da primeira hora de pregão, mas começa a gerar perda de força logo nessa superação. Ou seja, um movimento que deveria deslanchar para cima rumo aos 34,50. Eu vendo a chance do Ibov começar a trazer uma correção de maneira geral aos ativos e também pelo tempo já da operação, eu optei por encerrar essa posição com um ganho na Cosan aqui de 2,59%, capital total mais 0,43%. E por último eu executei ainda uma entrada na CTIP3, uma entrada que já tinha sido recomendada na sexta-feira, só que essa aqui eu optei por, depois que ela oscilou acima lá da região dos R$10, dos R$42,31, eu optei por executar essa operação no retorno nos 42,25, que foi o fechamento do pregão anterior. A operação foi devidamente executada, só que depois da execução, já no candle que gerou a execução no G60, ela veio para baixo, gerando aqui um engolfo de baixo no G60, uma sinalização negativa, e depois já perde a mínima desse candle aqui, já gera uma sinalização ainda mais negativa para a posição. Desta forma, eu optei por encerrar a posição, porque não era isso que eu gostaria de ver. Depois desse candle que vai lá, perde essa mínima, fecha lá em cima, deveria ter deslanchado para cima em busca dessas resistências. Não fez isso, veio aqui para baixo, optei por encerrar a posição aqui com a perda na CTIP3 de 0,4% na operação, a perda pequena, capital total menos 0,11%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você, um joinha aí no YouTube. Desde já agradeço sua audiência e o acesso diário ao site da Altovira.com e até o próximo pregão. Um grande abraço.